Eu sou de Gaspar e eu não sabia que existia uma fazenda de escravizados aqui na época. O que o senhor tem a falar sobre isso? Então, Duda, você não é a única adolescente ou jovem, ou mesmo adulto que não conhece essa realidade. Porque durante muito tempo, as pessoas que escreviam história da região, eles ocultavam essa realidade. Muitos deles, por serem talvez descendentes de senhores escravizados, não queriam mostrar o outro lado da família ou da colonização. Então, aqui na região tinha a fazenda Boa Vista, que ficava na região do Pocinho. Essa fazenda era do José Henriques Flores. José Henriques Flores foi um senhor que veio do Rio de Janeiro para cá, recebeu um pedaço de terra do imperador aqui, e na época ele veio do Rio de Janeiro para cá, morar aqui, com muitos escravizados. Entre eles, muitos vindos da África, africanos, não nascidos aqui, vindos da África. Mas esses escravizados do José Henriques Flores, eu encontrei um processo, crime, contra o José Henriques Flores. Porque os escravizados, um dia, um domingo à noite, eles saíram aqui da fazenda do Pocinho, foram caminhando até o centro da vila, que era a cidade de Itajaí. Então a vila era Itajaí, toda essa região aqui pertencia a Itajaí. Então eles foram até lá, o delegado, nós chegaram lá na segunda-feira de manhã, veja, saíram daqui no domingo à noite, foram caminhando até lá. E chegaram lá na segunda de manhã e falaram para o delegado, olha, nós não queremos mais ser escravizados do José Henriques Flores. Por quê? Ele não nos dá comida suficiente, ele não nos dá roupa para o inverno, ele dá uma peça de roupa para o ano todo, e ele quer nos trancar na senzala durante a noite. Então nós queremos ser vendidos. Então eram 10 escravizados, entre eles 5 africanos, e desses 5, 3 tinham um filho que estava junto com eles, que foram junto também, né? Então foi feito todo o processo, né, para saber se realmente eles estavam sendo mal alimentados, mal cuidados. Quer dizer, eles sabiam que eles eram escravos, mas eles sabiam que eles tinham o mínimo de direito. Aí, Duda, você pode perguntar, mas professor, podia o escravo processar o seu dono? Ele não podia, mas ele podia pedir uma pessoa livre que processasse o dono dele. Então esses escravizados tinham alguém que eles tinham um relacionamento, porque eles pediram o curador. Curador era alguém que respondia pelo escravizado, no caso de maus tratos. E uma coisa importante, Duda, a coragem desse pessoal, porque o José Henriques Flores era o vereador da época. Ele era o superintendente era uma espécie de prefeito da época. Mesmo assim, os escravizados não tiveram medo, foram lá e denunciaram. Então eu acho que esse exemplo dessas pessoas na condição de escravizados nos ensina a ter coragem. Por isso que eu gosto muito de pesquisar o passado, para a gente entender aquele tempo e aprender com eles para os dias de hoje. Hoje nós não somos escravizados, mas muitas vezes nós temos medo de reivindicar os nossos direitos, né? Medo de ser chamado a atenção. Então, nesse caso, outra coisa que me chamou a atenção é que os jornais da época não publicaram esse acontecimento. E geralmente os jornais da época, sobretudo de Desterro, que era o nome da atual Florianópolis, divulgava os escravos fugidos, as rebeliões. Mas, Bento, por que eles não divulgaram? Possivelmente porque o José Henriques Flores era um homem, um político, um homem, né, renomado, e ele não ia permitir que divulgasse, né, que os escravos dele estavam sendo maltratados. O senhor comentou sobre o João da Conceição. Quem era João da Conceição? João da Conceição era um dos descendentes dos escravizados do José Henriques Flores.
Porque veja assim, Duda, na época da escravidão, o escravizado não tinha sobrenome, ele só tinha nome. E não era um nome africano, era um nome português que davam para ele quando ele era tirado de África e chegava aqui no Brasil, era batizado. Então ele não tinha sobrenome. Quando a gente pega os processos de compra e venda, processos crime, a gente vê assim, ó, João, não tem sobrenome. Mas quando eles conseguiram comprar liberdade, eles tinham a carta de alforria, aí eles buscavam sobrenome. E o sobrenome, muitas vezes, era o sobrenome do antigo dono. Mas também, às vezes, o sobrenome era em homenagem a um santo. Nossa Senhora da Conceição era uma das santas mais devotas dos escravizados. Nossa Senhora do Rosário. Então, esse João da Conceição, ele deve ter adquirido esse sobrenome quando ele se tornou livre, em homenagem à padroeira dele, Conceição. Meu pai, João da Conceição, era filho de Dionísio e Belisário da Conceição, que é escravo da Fazenda Flores. Naquela época, meu avô ganhou umas terras nos fundos do terreno, e era grota e breche. E aí o pessoal ali de fora que conhecia ele, chamava o meu avô de latifundiário, porque eram os únicos negros que tinham terra. Eram 36 hectares. Ao pesquisar sobre a origem, né, dessa comunidade, desse grupo de negros, chegou-se à conclusão que eles eram ex-escravos do coronel Henrique Flores, que foi um grande proprietário de terra, que chegou na região do Vale do Itajaí no ano de 1835, que tinha uma grande extensão de terra. Nós temos aqui um mapa, né, das Seis Marias, demarcando essa região do Vale do Itajaí. A gente percebe que a maior propriedade de terra, né, a propriedade número 5, pertencia ao coronel Henrique Flores. E no registro do arquivo histórico conta que ele chegou aqui casado com uma Breves, da família Breves, que era descendente de um grande barão do café, que era na época grande produto, né, econômico do Brasil, e que ele trouxe consigo 400 escravos. Grande parte dessa comunidade, né, principalmente da região do Baú, eram terras improdutivas, terras uma baixada, né? Então, que provavelmente, mesmo após a abolição, esses descendentes escravos puderam permanecer morando ali, porque era uma terra que não tinha produtividade, né, para os proprietários. O próprio tio da esposa, né, do coronel Henrique Flores, era também um barão de café, e também na linhagem da família haviam grandes comerciantes de escravos, de onde provavelmente ele teria adquirido, né, essa grande quantidade. Como a presença de igrejas como a Nossa Senhora do Rosário, elas influenciavam na cultura africana aqui da cidade? Então, veja, em todo lugar onde existiu escravidão, existiu a forma de reação ou a forma de integração dos escravizados. Durante o período da escravidão, a Igreja Católica criou os santos padroeiros para os escravizados. Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, São Gonçalo, Santo Antônio do Categeró. Então a Igreja Católica falava assim para os donos de escravos: olha, no dia da padroeira, vocês devem deixar eles fazer a festa dele, dançar, fazer a coroação como se estivesse na África. Então, para isso, a Igreja Católica ajudou a construir igrejas para os padroeiros dos escravizados. Então, aqui, por exemplo, na região de Ilhota, no Baú, tem registro que no passado tinha festa em homenagem a Nossa Senhora do Rosário. Assistindo uma apresentação do professor Bento, ele afirmou que onde havia Nossa Senhora do Rosário, existiam negros.
Na comunidade do Baú Central tem uma igreja de Nossa Senhora do Rosário e ali não tem nenhuma família negra, né, nem descendentes de negros. E na época eu até temei com ele, falei, não, lá no Baú tem Nossa Senhora do Rosário, porém não tem negros. Aí ele falou, tem, então tu vai pesquisar, vai buscar que tem. Na coincidência, na mesma época, eu já lecionava na rede municipal, surgiu um projeto, meu bairro caminha assim para o século XXI, onde a gente teria que fazer o resgate da história da comunidade. Eu pedi primeiramente para as crianças fazer uma entrevista em casa, para ver o que os pais, os avós tinham a mencionar, e um dos alunos veio contando que a origem da Igreja Nossa Senhora do Rosário, ela teria vindo dos primeiros negros que ali moravam. A Nossa Senhora do Rosário, já citada pelo professor Bento, ela é uma das entidades adotada, né, pelas comunidades negras, até como um exemplo do secretismo religioso, né? Então, na nossa região, né, além de Itajaí, Penha, então tem ali a do Baú Central, em Grota, e em Gaspar, nós também sabemos a existência de Nossa Senhora do Rosário na comunidade do Barracão. Por que Tijucas? Por que buscar esses registros em Tijucas? Então, na verdade, o recorte da pesquisa tem muito a ver com a gente, com a relação que o pesquisador, a pesquisadora tem com a temática. No meu caso específico, eu moro em Itajaí. A minha esposa é de Itajaí, mas os pais, os tios delas vieram todos de Tijucas. Então eu faço a pesquisa da Foz do Rio Itajaí até a Foz do Rio Tijucas, porque nessa região tinha uma circulação muito grande de escravizados pelo litoral, né? Tijucas, Pissarras, Porto Belo, Itajaí, Armação do Itapocorói, chegando mesmo aqui em Gaspar, aqui a fazenda do Pocinho, na Ilhota. Então a pesquisa, eu escolhi essa região porque foi nessa região que eu encontrei uma farta documentação, os registros de compra e venda, os testamentos, os inventários, os registros de nascimento nos cartórios e também nas igrejas, e também muitos depoimentos de descendentes de escravizados que não viveram a escravidão, mas ouviram dos pais, que ouviram dos avós, que ouviram dos bisavós. Então, nós usamos muito da tradição oral para pesquisar a população negra no Brasil, porque durante todo o período da escravidão era um povo que não teve acesso à escolarização. Poucos deles puderam ir para a escola, mas mesmo assim eles adquiriam conhecimento no seu dia a dia e a gente busca a tradição oral para saber da vida deles através daqueles que ouviram deles. Meu vovô, quando ele foi vendido, ele foi comprado da África. Aí ele veio para ser vendido lá em Laguna. Laguna não, lá um pouquinho de Laguna, Tubarão. Aí não escolheram porque os negros não estavam bons, os senhores. Ele voltou de volta, foi comprado aqui em Itajaí. Foi vendido aqui em Itajaí, meu avô. Foi vendido aqui em Itajaí para o Abílio Ramos, o pai do Abílio. Aí ele foi para trabalhar. Ele tem tinha marca na perna, de ferro quente, meu vovô. A minha avó era uma búlgara, foi pegada lá para casar com meu avô. Isso tudo. Meus avós, por parte de pai, é Francisco Marcos Tavares, meu avô, e a minha avó é Erneста Maria Conceição. Meu avô era natural de Itapema, a minha avó também era de Itapema. Eles conviveram em Itapema, tinha esse terreno, do morro até na praia, é um terreno grande. Eles tinham engenho de farinha, eles tinham carro de boi, tinha plantação de milho, café, feijão, e assim por diante.
E então convivia com aquele ali. E ele, como ele era um homem muito doente, ele vendia as propriedades para poder se curar a sua saúde. Então, minha mãe veio de Itapema, né? Minha mãe já era casada, ficou viúva. Meu pai era solteiro. E meu pai morava no Limoeiro, de Brusque para Itajaí. E lá ele veio para cá. Aí ele conheceu minha mãe e namoraram, casaram. Bom, meu pai ele nasceu no Rio Grande do Sul, ele é do Rio Grande, lá de Bagé, e ele foi tropeiro lá quando ele casou com a minha mamãe, e logo meu avô, por parte de pai, foi para a revolta do Rio Grande. E quando ele saiu da revolta, ele tirou as duas famílias de lá, botaram em cima do cavalo e vieram para Santa Catarina. Ele veio para perto de meu lar, mas só que ele veio como tropeiro. Ele já era. Meu avô, por parte de pai, já era tropeiro. Então, meu pai ajudava o meu avô a trazer as tropas do Rio Grande para cá, para vender aqui no Santa Catarina. Eu sou filha de Gerson Pedro Marcolino de Souza e Ana de Souza. E meus pais vieram de Tijucas. Naquela época moraram na Lagoa, margem esquerda. E nesse tempo era bebê, muito pequena. E após um tempo morar na margem esquerda, a gente foi morar na rua São Pedro, fundos, que chamavam-se Farroupilha. E ali, então, a gente ficou até meus 15 anos. Porque lá não tinha serviço em Tijuca. Era só corte de cana. E para Gaspar era começo. Tinha mais ganho para viver. As negradas, que era de mulher, botava toda cheia de roupa do Henrique e vinha lavar roupa no rio. O vizinho passava a sair de casa. Saiu muita gente de Tijuca na época por aí para lá e foram para Gaspar. Ainda tenho a lembrança de alguns. Uma família do seu Firmínio. E seu Firmínio tinha a família dos Custódio, que moravam lá também. E tinha a família da tia Emília, que era a Gregória, casada com o Juvenal. Tinha o Osório, que era filho do seu Firmínio. Tinha o Lô. Tinha o Paulinho. Na época, eles foram para Gaspar para trabalhar. A maioria ia para trabalhar na usina de açúcar, que estava em expansão naquela época lá em Gaspar. Então as famílias iam tudo já com um serviço garantido, porque lá em Gaspar tinha muito serviço na usina de açúcar. O senhor buscou informações nos inventários de Tijucas. O que você achou por lá? Então, Duda, os inventários, eles são muito importantes porque eles revelam os bens que as pessoas tinham. No caso específico, falando da escravidão, os escravizados pouco conseguiam guardar, né? Juntar. Mas mesmo assim a gente conseguiu encontrar alguns inventários de ex-escravizados que tinha no mínimo os bens pessoais, cadeira, banco. Mas o importante dos inventários é a gente investigar os donos de escravizados. Porque no inventário nós tínhamos os chamados bens imóveis, que era terra, casa, propriedade. E o bem móvel, que era os objetos, mesa, cadeira, armário. E os bens semimoventes. Os bens semimoventes eram escravizados, boi, vaca, porco, galinha. E para onde é que foram esses negros? Geralmente foram para cidades maiores, para Itajaí, para Balneário Camboriú, sobretudo em busca de trabalho. Porque durante muito tempo eles não tinham acesso a muitos trabalhos de agricultura, até porque não tinham terra. Então eles trabalhavam para os outros. Então muitos deles migraram para a região de Itajaí, Balneário Camboriú, Pissarras,
Porto Belo. Então a gente encontra esse laço de parentesco entre a população negra de Gaspar, de Itajaí, de Ilhota, de Tijucas. Na década de 50, muitos deles vieram aqui para a região por causa da indústria do açúcar, da usina Adelaide, e também por causa da construção da ferrovia. Né? A ferrovia que ligava aqui Itajaí, Gaspar, Blumenau, até Rio do Sul, muitos dos trabalhadores ali eram trabalhadores descendentes de africanos, de escravizados. Porque era trabalho pesado que ninguém queria fazer. Em Blumenau, se a gente for fazer a história de Blumenau, a população negra de lá, boa parte dela trabalhavam na estrada de ferro. Né? Então é um pouco isso que a gente precisa lembrar, de que teve imigração alemã, italiana, polonesa, belga, mas antes teve a presença da população indígena, que a gente sabe muito pouco, e da população negra, primeiro escravizados, depois como libertos, nas regiões.